Olá, quero continuar com você a conversa de outro dia sobre o eclipse. A gente acabou de passar por ele ontem, para quem está assistindo esse vídeo no dia 8 de setembro, e nós, na verdade, estamos com essa energia de eclipse ainda durante toda a semana, né? Para quem gosta mais desse assunto, até já teve algumas pessoas que assistiram o vídeo e me perguntaram então quem é que eu sigo e tal. Eu gosto bastante do Newton Schultz e do Oscar, o humanista, o Quiroga. São as duas pessoas que eu sigo, principalmente para essa questão astrológica. E como o Newton Schultz diz, né, e ele fez um vídeo hoje a respeito dessa semana inteira, das energias da semana inteira, nós estamos essa semana inteira com essa energia do eclipse. Então, a informação que eu trouxe a respeito de aproveitar essa lua de sangue, aproveitar essa energia da lua para ficar observando, para estar mais conectado com as nossas emoções e aproveitar esse influxo todo para um aprendizado, para uma conexão emocional maior, para perceber o que nos afeta, é bem importante e isso se estende ao longo de toda a semana. E nessa semana, na verdade mais especificamente amanhã, tem uma outra questão, tem o portal 9 do 9. E olha só que interessante, para quem gosta, né, de números, numerologia é uma outra ciência que me agrada muito, que também não sou numeróloga, assim como não sou astróloga, mas eu sou apaixonada por números, sempre fui, a minha área inicial é finanças, né? Números para mim são muito fáceis de entender, de trabalhar com eles, de usar eles a nosso favor, né? E no caso da numerologia, é uma ciência porque quem nos trouxe essa informação, inclusive, foi Pitágoras, e ele fala a respeito de que tudo tem números, né? Então, para quem gosta mais de numerologia, tem muito assunto por aí, dá para estudar bastante a respeito, mas eu vou me ater só a essa questão desses números aqui para este portal 9 do 9, né? Então, os números, eles são uma sequência, começa com o número 1, vai até o 9 e depois retorna, né? Então, é sempre somado os números e usa-se sempre este ciclo de 1 a 9. O zero tem também seu significado, tal, né? Uma questão, inclusive, da geometria de cada número, e zero sendo um círculo de infinito tem o seu significado, mas nesse caso não se usa o zero para trazer informação da numerologia, dos números para nós, para o nosso dia a dia. Então, quando a gente vai somar, né, 09, de 09, de 2025, o zero não soma nada. E somando estes números, nós temos 9 do dia, 9 do mês, e somando 2025, nós chegamos a 9. Então, estamos em um ano 9. Não é o ano pessoal, tá? Porque o ano pessoal, nosso ano pessoal, a gente soma de outra forma. Mas o número atual que impacta em todas as pessoas, de forma geral, é um ano 9, porque somando 2025, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então, nós chegamos a um portal de 9 do 9 do 9. São 3 noves. E é um triângulo. E aí é mais uma geometria sagrada, uma geometria bem importante. E mais interessante ainda é que quando a gente soma esses 3 noves, 3 vezes 9, 27. 2 mais 7, 9. Olha que incrível. Para quem é apaixonado por números como eu, nossa, né? Não tenho o que dizer. É só um uau atrás de uau, né? Agora, o que é isso, né? Para poder dizer uau, o que é esse número 9? O que significa o número 9 especificamente? O número 9, ele está no final. Ele significa um final de ciclo, né? Então, você já passou por todos os números, ele tem a energia de todos os números e tal, e ele nos ensina, ele nos traz essa informação. Então, é isso que acontece com os números, né? Cada número traz em si uma informação, ele contém em si uma informação. E no caso do 9, ele contém uma informação de final, ele contém uma informação de entrega, inclusive, né? E nós podemos aproveitar essa energia, esse portal, como se chama, que nada mais é do que um influxo energético mais forte, para nos auxiliar a algumas questões. Entre elas, por exemplo, encerrar ciclos, resolver coisas que estão aí
impactando a sua vida e fica lá aquela mesmice, nunca sai do lugar e sempre volta a mesma coisa, passa ano, vai ano e vem a mesma situação, ou um relacionamento com alguém que entra, sai, volta e tá sempre ali com aquela mesma questão e tal. Então amanhã é um dia que energeticamente tem o potencial de nos ajudar a lidar, a resolver essas questões. Para isso você pode fazer um ritual, por exemplo, para fazer uma limpeza, para romper laços, para romper contratos, né? Porque quando a gente fala a respeito daquilo que nós assumimos para a nossa vida, ou assumimos na nossa vida, isso também traz uma força e um peso, mesmo que inconsciente. Então, nem sempre a gente faz da mesma forma como nós assinaríamos um contrato em cartório registrado lá, um processo com alguém, um acordo com alguém. Nem sempre a gente faz isso, por exemplo, com algo que a gente assume com um relacionamento, com alguém da família, numa amizade. A gente não faz todo esse ritual, toda essa força. Porém, quando nós assumimos, quando nós damos a palavra, nossa palavra tem um poder incomensurável. E aí é outro papo, é outro vídeo, em outro momento a gente faz de novo, vamos falar então a respeito da palavra, mas para usar aqui nesse momento, né, nossa palavra tem um poder, tem uma força que é incomensurável. E aí quando a gente assume uma informação, então eu digo, eu vou fazer, ou às vezes a gente não assume dessa forma, mas a gente permite que aconteça. Então eu dou permissão para que em algum relacionamento alguém se aproveite da minha bondade, se aproveite do meu fazer, se aproveite do meu dinheiro, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Quando eu dou esta permissão, eu estou assumindo um contrato, uma situação, uma relação. E esse momento de amanhã é um momento propício, um momento muito útil para que a gente rompa esses compromissos que não nos servem mais. Aquilo que não nos serve mais, a gente não precisa ficar carregando. Essa é uma característica que algumas pessoas, especificamente, alguns traços de caráter, algumas personalidades, têm mais do que outras, né? Ficar carregando coisas que não nos servem mais. Por N motivos diferentes, aí é individual de cada um, é para ser, né, trabalhado, mas algumas pessoas têm mais característica, outras não, né? Outras já passam pela situação, percebem que aquilo não serve, já resolve, já, né, passa régua, fecha a conta, não levo isso, não é meu, pronto, é do outro, tá tudo certo. Seja por uma questão de aprendizado, porque essa pessoa já passou aí tantas vezes, tantas vidas, tantas questões nessa vida que já aprendeu, ou seja por algumas características, alguns influxos próprios. O fato é que muitas pessoas acabam carregando esse fardo. Mesmo que não continue acontecendo a situação, algumas vezes continua carregando a dor, continua carregando aquele impacto energético. E isso só nos atrapalha. Então amanhã é um dia muito propício para ajudar nessa faxina, vamos dizer assim. Quer dizer que eu não posso terminar isso, não posso encerrar situações em outro momento, que eu não posso romper esses ciclos em outro momento? Não, de forma alguma. Você pode sempre, no momento em que você decide. A questão é que amanhã, dia 9/9 de 2025, você tem uma ajuda energética. O universo conspira a favor, vamos dizer assim. Acho que assim fica fácil de entender, né? Amanhã o universo conspira a favor quando você decide. Quando você decide romper com coisas que não te servem mais. Quando você decide encerrar ciclos. Quando você decide fazer aquela faxina de isso chega, aqui deu. Né? Isso para qualquer aspecto da vida, seja em algo do trabalho, seja algo de um relacionamento familiar, um relacionamento amoroso, afetivo e principalmente, inclusive, conosco. Quando nós possamos dizer assim, chega, eu não permito mais me deixar em segundo lugar, eu não permito mais não fazer tal coisa por mim, enfim, isso é muito importante, né? O amor próprio, inclusive, ele é primordial. É muito comum que em terapia, quando eu insisto muito que a pessoa se dê valor, faça por si, se coloque em primeiro lugar, né? É muito comum vir aquela expressão, ou muitas vezes até a verbalização
de que, mas isso é egoísta, não sou assim, e o que o outro vai pensar, vai dizer. Nada disso importa quando a gente entende que nós somos todos um e que quando eu faço bem por mim, eu estou indiretamente, na verdade quase que diretamente, fazendo bem pelo outro também, né? Eu não posso ajudar o outro se eu não estou bem. Mas tem mais coisas para amanhã também, tá? Então, além dessa questão de encerramento de ciclos, desse influxo todo, o 9 tem uma coisa maravilhosa, que ele é um número também de entrega. Ele tem uma questão que é compaixão, é aquilo que você veio dar também. Então, aproveita também esse influxo energético, essa ajuda energética aí que o universo conspira a favor, para aquele projeto que você tem, que é simplesmente entregar. Né? Quando você consegue entregar aquilo que você tem de melhor para o outro, é, é recompensador, é maravilhoso, é a verdadeira felicidade. Felicidade é um tema que a gente também vai conversar em um outro papo, em um chá muito gostoso. Mas nesse momento, só para trazer aqui esse ponto, felicidade, esse estado de felicidade, de quando você consegue entregar ao outro algo que você tem. E às vezes a gente pensa assim, mas é só isso que eu posso fazer, mas para o outro é algo, uau, incrível. Mas esse movimentinho, por menor que seja, ele pode ser grande, ele pode ser gigante, ele pode exigir algum esforço, ou ele pode exigir esforço algum. Mas esse movimento, ele literalmente movimenta o mundo de uma forma incrível e impactante para a gente. Porque a felicidade, ela tem tipo o efeito rampa, assim, né? Ela tem uma dose, um tempo, né? E ela dura mais tempo quando a gente está compartilhando algo com alguém. Quando é algo só pra gente, isso é uma pesquisa feita, Harvard estuda bastante felicidade, né? Então, dentre as coisas que Harvard traz é essa pesquisa a respeito da felicidade, especificamente com relação a dinheiro. Eu, particularmente, acho que tem várias outras coisas que poderiam ser testadas que trazem uma felicidade mais impactante, mais ok, né? De forma geral, o dinheiro também te permite muita coisa. E aí, nessa pesquisa, ficou evidente que, dando dinheiro para N pessoas que foram acompanhadas e tal, qual foi o período, quanto durou aquela felicidade, qual foi o nível de felicidade e tal. E ela, sempre que tinha um nível alto, uma duração alta, ela estava ligada às pessoas que estavam compartilhando aquilo que elas tinham, né? Então, esse compartilhar é uma característica do número 9 e é um bom momento para você, então, decidir e talvez até para aproveitar esse momento de eclipse, esse momento de olhar para as tuas emoções e de perceber, assim, o que é que faz o meu coração cantar? O que que me deixa feliz? O que que eu tenho? Eu simplesmente transporto, é meu e que pode servir para alguém. A grande questão aqui é que tem um ponto de valorização, de autovalorização, que muitas vezes a gente diz, isso não vale nada, a gente não dá valor para aquilo que a gente tem. Mas você pode usar alguém que está ao seu redor como um termômetro, né? Para as pessoas que às vezes você fez algo e que deram um feedback que foi tão interessante, seja ouvir, trazer uma palavra amiga, fazer algo útil, às vezes é uma dica, às vezes é uma receita, às vezes é trazer algo feito, né? Qualquer coisinha. Então, é aquilo que você tem. Cada um tem alguma coisa para entregar. E quando você pode, então, permitir essa entrega, com compaixão, com olhar para o outro, a gente evolui, tudo expande de uma forma muito maravilhosa. Então, essa é mais uma dica para esse movimento dessa semana. Continua olhando para as suas emoções, continua aproveitando esse movimento do eclipse para se conectar mais com as suas emoções, em especial amanhã, 9/9. Você pode fazer isso, esse encerramento de contratos, de várias formas, né? Com rituais, com rezos, com canto, com banho de ervas. Se você tiver afim, se você quiser alguma dica, me chama que eu te ajudo. Vou lá que meu bebê está chorando.